Palavra nua e crua. Vamos ver aqui. Vamos lá então. Tem coisas aqui que eu quero ler para vocês. Então, olha, nós estamos vendo aqui. Nós estamos vendo algo maravilhoso. Aqui, ó, é a subida da igreja que está na terra. Apocalipse 4. E agora, a voz diz, sobe aqui, mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Bom, volta aqui para mim. Nós que estamos na Terra, eu já vi o livro começar a ser aberto, ou ser aberto em 63, e nós começarmos a entender o livro. Já vi tantas coisas aqui embaixo. Mas quando você subir, a voz vai dizer, vem cá ver uns negócios que vai acontecer aqui em cima. Chega mais. Vem cá, João, eu quero te mostrar o que está acontecendo aqui em cima. Eu quero te mostrar uma cena. Tudo isso antes de nós encontrarmos Jesus. E quando nós chegarmos lá, nós vamos ouvir a voz. A voz? Mas peraí. O profeta fala dessa voz? O profeta fala dessa voz? Ah, e eu quero fazer... Irmão, meu Deus do céu. Vamos colocar isso aqui em ordem. Vamos colocar isso aqui em ordem. Meus amados, isso aqui é tremendo demais. Isso aqui é tremendo demais. A mesma voz que fala com esses que estão lá, a mesma voz que fala com esses que estão lá, e o Santos disse, isso aqui é antes dele vir, viu? Toda essa cena aí é antes dele vir. A voz que fala com aqueles que estão lá é a mesma voz que fala com quem está na terra. Então, tem uma aplicação da voz de arcanjo para quem está na terra? Tem. Tem uma aplicação da voz de arcanjo para quem está na terra. A mesma voz de arcanjo que fala com os santos que estão lá, do outro lado, que traz para eles os selos, é a mesma voz que fala com quem está na terra. O profeta disse isso. Se o profeta disse, eu creio. Então vamos lá. Parágrafo 145. Notem, vamos ver o que é isto. Imediatamente eu estava no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu. Então quando nós vamos subir, nós vamos ver um trono. Isso. E um assentado nele sobre o trono. Houve uma voz que lhe chamou. Aquela voz. Eu não consigo me apartar disso. Aquela voz daquele detrás dele. Então ele olhou ao redor e ele me mostrou as eras da igreja, porque ele se encontrava antes, né, nas eras da igreja. É a mesma voz que tinha revelado as eras da igreja, dos 7 candelabros. Então ele ouviu aquela voz depois que as eras da igreja cessaram. Isto aqui é depois que a igreja subir. Aquela voz já tinha saído da terra, subiu. E quando aquela voz chegou na glória, ele ouviu, o dono daquela voz, dizer, vem para cá. Vou te mostrar o que vai acontecer daqui para frente. Lá em cima. Ai, meu Deus do céu. Olha aí, aquela voz. Vamos falar sobre esta voz só por um minuto? Eu tenho algumas escrituras anotadas aqui. Vamos para 1 Tessalonicenses 4 e apenas ouvir o que esta voz vai dizer. Peraí. Então Apocalipse 4 e Tessalonicenses 4, aquela segunda etapa, aquela voz do chefe dos anjos, aquela voz de arcanjo em Apocalipse 4? Vamos apenas ouvir o que esta voz vai dizer? Todos nós sabemos o que ela vai dizer, antes de lermos sequer, não é? Sabemos o que vai acontecer. A trombeta de Deus soará e os mortos em Cristo ressuscitarão, está certo? Vocês que estão anotando isso em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Aquela voz era a voz de Cristo. Está certo? A voz de Cristo. Pois a trombeta de Deus soará e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós que estivermos vivos e permanecermos, seremos tomados juntamente com eles para se encontrar com o Senhor nos ares. E para sempre estaremos com o Senhor. A mesma voz que convocou João para subir, suba. A mesma voz que disse para João, que representa quem está na terra. É a mesma voz que convocará a igreja algum dia, que convoca a igreja. Também, a mesma voz que convocou João para subir é a mesma voz que convocou o morto Lázaro da sepultura. Aquela mesma voz do arcanjo. Cristo é a voz do arcanjo, claro, é ele. Voz do arcanjo, vejam, aquela voz de Cristo convocou João a subir. A mesma voz convocou Lázaro. Notaram na sepultura de Lázaro? Ele falou com alta voz. Não apenas disse, Lázaro venha. Ele disse, Lázaro saia. O convocou de entre os mortos. Queridos ouvintes, nesta mensagem, o profeta de Deus abriu o mistério para nós de que a voz de arcanjo é para chamar João para subir, vem para cá, vem ver o que está acontecendo aqui em cima. E também é a voz que está falando com quem está lá em cima. Aí você diz, irmão Neville,
Vamos ver essa voz. Mas diz que é Cristo, a voz de Cristo, a voz do rei. Perfeito? Vamos ver como que Cristo, o imutável, Hebreus 13:8, Jesus Cristo mesmo ontem, hoje eternamente, faz o seu chamado. Através de quem que ele faz o chamado da igreja para redimi-la? Vamos dar uma olhada no livro de Esther. E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bistar, Harbonah, Bigtá, Abacta, Zetar e Carcás, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura. Ele quer mostrar para as nações lá depois quão bonita ela é, porque era formosa à vista. Essa recusou, mas o processo é o mesmo. Porém, a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei. Mas ele não... Aí, ó, o rei, a palavra do rei. Mas como que ele enviou a palavra dele? Pela mão dos eunucos. Pela mão dos eunucos. Ele disse, vai lá vocês, chama ela. 7. Vai lá vocês chamar. Mas era a voz dele, era a voz do rei. É a voz de Cristo, é a voz do rei. Mas ele envia através dos seus mensageiros. Vamos lá. Vamos lá, tem coisa maravilhosa aqui. Olha que interessante, meus amados. Olha, eu gostei demais, onde ele mostra para nós que a voz de arcanjo, ela fala com quem está lá, começa falando com quem está lá e de repente fala, hey, vocês, vem para cá. E quando eles sobem, eles se deparam quando sobem Apocalipse 4, se depara com o quê? Apocalipse 5, a abertura do livro. O profeta diz, quando isso acontecer, a noiva já subiu. Claro, a voz acabou de chamar ela, sobe. Mas nós não vimos Jesus ainda. Não, isso é antes. Isso é depois da subida e antes de nós vermos Jesus. Pois o profeta nos ensinou que tem 3 coisas antes de nós vermos a Jesus. E eu estou falando da segunda. Que é esta voz. João, sobe. E ele está falando com aqueles que estão lá, que morreram na sua ignorância, não é? Das eras passadas, não é?